Bem-vindo a mais uma aula do curso de Redes 2. Hoje nós vamos começar uma sequência de aulas onde iremos ver um tópico de segurança em redes. Na aula de hoje nós vamos ver o que é segurança em redes e vamos ver também uma técnica fundamental que permite desenvolver segurança em redes, a técnica de criptografia. Vamos ver criptografia baseada em chaves simétricas e criptografia baseada em chave pública-privada. Então vamos lá. Bom, como sempre, nosso objetivo aqui é aprender princípios fundamentais desse tópico especial, digamos assim, que é a segurança em redes de computadores. Nós vamos ver criptografia e seus vários usos. Como é que a criptografia pode ser utilizada para auxiliar termos de segurança em rede. Vamos ver a ideia de autenticação, como é que fazemos para autenticar entidades numa rede, a ideia de integridade de mensagens e algumas outras coisas. Então, esses são fundamentos por trás de segurança em rede. Depois, vamos ver um pouquinho de segurança na prática. Discutiremos aqui, umas 3 aulas mais ou menos, o que são firewalls, para que eles servem, e depois vamos discutir riscos e ataques possíveis numa rede de computador. E aí, terminando essa sequência de aulas, com uma aula prática, onde vocês mesmos vão atacar, aprender a como capturar pacotes que passam pela rede e que informação que você pode tirar disso. Ok, então é uma sequência aí de 4 a 5 aulas para falar sobre esse assunto. Então, o que é segurança em redes? Essa é uma pergunta muito válida. O que é segurança em redes? O que isso quer dizer? Bom, segurança em redes não é contratar um segurança para ficar tomando conta da infraestrutura física da sua rede, para ficar lá do lado dos roteadores da rede, para ver se alguém vai atacar a rede ou desplugar alguma coisa. No nosso curso, segurança em rede quer dizer outra coisa. Em particular, no nosso curso, a segurança vai ser obtida através de certas propriedades. Quando duas entidades na rede se comunicam, nós vamos querer que essa comunicação tenha algumas propriedades. Se essas propriedades forem garantidas, então essa comunicação vai ser segura. Logo, a minha rede tem segurança. Tá? Então, isso vai ser segurança para a gente aqui no contexto do nosso curso. E que propriedades são essas? Vamos ver. Confidencialidade é uma delas. Confidencialidade é a ideia de que somente o transmissor e o receptor vão ter acesso ao conteúdo de uma mensagem. Vão conseguir ler efetivamente essa mensagem. Então, quando uma entidade envia informação para outra, nenhuma outra entidade, o transmissor e receptor, vai conseguir ler o conteúdo dessa mensagem. A mensagem é confidencial. Quando isso é possível, nós dizemos que essa comunicação tem confidencialidade. Ela tem uma propriedade de confidencialidade. A segunda propriedade é a autenticação. É a ideia de que o receptor quer confirmar a identidade do transmissor. Então, você está transmitindo informação na rede para o seu colega, por exemplo. O seu colega quer saber que essa transmissão está saindo, está originando realmente em você. Que você é o transmissor dessa informação e não um outro colega dele. Tá? Então, você quer autenticar a pessoa para garantir a identidade do transmissor. Aí vice-versa. A outra propriedade é a integridade. O transmissor e o receptor não querem que a mensagem seja alterada durante o percurso pela rede sem que isso seja detectado. Então, se eu te mandar uma informação X, você vai receber essa informação e eu quero saber que você recebeu exatamente X, que você recebeu exatamente o que eu te mandei. E vice-versa, você também quer saber isso. Você quer saber, garantia de que o que você recebeu é o que eu te mandei. Essa é a ideia por trás de integridade. E por último, é a ideia de acesso e disponibilidade, ou acessibilidade e disponibilidade, que é a ideia de que os serviços da rede devem sempre estar acessíveis e disponíveis a seus usuários. Então, tem um servidor lá, por exemplo, servidor web, você quer acessar uma página web, você quer que esse serviço web, servidor, seja sempre operacional, sempre funcionando. Então, essas são as propriedades por trás de segurança em redes. Então, quando nós dizemos segurança em redes, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer garantir essas propriedades e, eventualmente, algumas outras propriedades sobre a comunicação na rede. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, nesse esquema de segurança, quem são nossos amigos e os inimigos. Então, vamos introduzir 3 personagens. A Ana, o Bruno e a Carla. Esses são personagens conhecidos do mundo de segurança. Tá? Ana, Bruno e Carla. Bom,
para motivar, digamos, a nossa discussão aqui, nós vamos dizer que a Ana e Bruno são amantes e desejam se comunicar de forma segura. Eles querem que a comunicação entre eles seja segura. A Carla vai ser a invasora. Ela vai querer interceptar, inserir, apagar, modificar as mensagens entre Ana e Bruno. Ok? Então esse é o nosso cenário aqui. Tem um invasor e duas pessoas querendo se comunicar de maneira segura. Então está aqui na figurinha ilustrando a ideia. Você tem Bruno de um lado da rede, Ana do outro lado da rede, um canal de comunicação inseguro entre eles, por exemplo, a internet ou algum outro canal, e você tem Carla, que está no meio desse canal de comunicação e tentando interceptar, inserir, apagar, manipular essa comunicação de alguma maneira. Ok? Bom, e a pergunta fundamental é como é que eu vou garantir a comunicação segura nesse cenário? Como é que a gente faz para obter, por exemplo, confidencialidade ou autenticação aqui? Como é que a gente faz isso? Como é que eu faço para garantir comunicação segura nesse cenário? Então, nós vamos ver isso nas próximas 2 ou 3 aulas. Ok. E quem são Ana, Bruno e Carla de verdade, no mundo real? Quem são essas entidades? Bom, podem ser pessoas reais. Pode ser realmente a Ana, a Bruno e a Carla, pessoas do mundo real, que querem, a Ana e Bruno, querem se comunicar com segurança. Por exemplo, você e seu colega querendo se comunicar aí de maneira segura. Ok? Podem ser, por exemplo, o seu navegador web, o seu browser aí de internet e um servidor web, quando você faz uma transação comercial, eletrônica, ou quando você acessa, por exemplo, o seu banco. Uma aplicação cliente-servidor de banco online, você quer que essa comunicação seja segura. Quando você acessa o seu banco, você quer garantir alguns aspectos dessa comunicação. Você quer garantir que a transferência seja correta, que esteja confidencial, etc. Ok? Um servidor DNS, por exemplo, também, se quer que um servidor DNS se comunique de maneira segura com os outros servidores. Roteadores trocando tabelas, é um outro exemplo. Tá? Tem vários roteadores na rede, vão trocar tabelas de roteamento. Você quer que essa comunicação seja feita de maneira segura, por exemplo. Tá? E vários outros exemplos que você possa vir a pensar. Basicamente, qualquer exemplo onde a comunicação segura for necessária. Tá? Então, qualquer exemplo. Ok, vamos ver quais são os poderes do invasor. Quais são os poderes da Carla aqui? Bom, é importante observar que o invasor pode fazer muita coisa, certo? Ele pode interceptar mensagens na rede, por exemplo, ele está observando os pacotes trafegarem pela rede, ele pode interceptar e tirar um pacote da rede para examinar esse pacote. Ele pode inserir mensagens em uma comunicação, criar pacotes e colocar pacotes no meio da sua comunicação. Ela pode fingir ser outra pessoa, por exemplo, modificando o endereço IP de origem, fingindo ser um outro endereço IP. Ela pode tentar sequestrar uma conexão, se colocando no meio ou da conexão e atuando como uma das partes. E, por último, um outro poder seria a negação de serviço. A Carla poderia tentar impedir um servidor web de funcionar adequadamente, tá? E negando o serviço a clientes legítimos desse serviço. Ok? Então, o invasor pode fazer bastante coisa aqui. E existe interesse real de invadir sistemas. Você pode pensar aí em vários motivos. Por exemplo, imagina que você tem uma empresa que tem informação confidencial e uma outra empresa querendo fazer espionagem. Então, quando essa outra empresa quer invadir o sistema dessa outra empresa para descobrir alguma informação. Ou, por exemplo, quando duas pessoas estão se comunicando, digamos, uso legítimo, 2 policiais se comunicando, você não quer que um bandido tenha acesso a essa informação, essa comunicação entre duas polícias. Okay? Então existe interesse real de invadir e interesse real de se defender através da comunicação segura. Então, segurança em rede é um aspecto importante de redes de computadores como um todo. Bom, então vamos ver agora uma técnica que nós vamos utilizar para construir essas propriedades. A técnica de criptografia. Criptografia vai ser a base para a construção da comunicação segura. Nós vamos utilizar criptografia para conseguir garantir aquelas propriedades que nós vimos no começo da aula. Confidencialidade, autenticação, etc. e tal. O uso mais comum de criptografia é o seguinte, é codificar mensagens, tornando-as incompreensíveis a um estranho. Então, qual é a ideia fundamental aqui?
Como está ilustrado aqui na figurinha, imagina que Ana quer se comunicar com Bruno, e vai enviar uma mensagem em texto para o Bruno. Essa mensagem em texto vai ser criptografada ou cifrada através de um algoritmo para ciframento, um algoritmo de ciframento. Esse algoritmo tem uma chave que a Ana possui, que ela vai dar para o algoritmo juntamente com a sua mensagem. Então, o algoritmo recebe como input, como entrada, a mensagem em texto e a chave que a Ana tem. O resultado disso é uma mensagem cifrada, uma mensagem codificada que, se você olhar para ela, você não consegue ler. Pensa num e-mail, por exemplo, um e-mail texto, né? Então, essa mensagem cifrada é enviada para outra parte, por exemplo, para o Bruno, aqui no nosso exemplo. Então, o Bruno recebe a mensagem cifrada, ele tem que pegar essa mensagem cifrada e dar como entrada o algoritmo de deciframento. Então, o algoritmo para decifrar essa mensagem. Esse algoritmo vai também ter uma chave que o Bruno possui. Então, o Bruno vai usar a chave dele e a mensagem cifrada, vai dar isso para um algoritmo de deciframento e o algoritmo vai cuspir do outro lado a mensagem em texto, o e-mail que a Ana enviou para ele. Tá ok? Então, essa é a ideia aqui, que a gente vai usar a criptografia basicamente nesse contexto. Uma coisa bem simplificada. Ok. E existem basicamente duas classes de algoritmos de criptografia. Um deles baseado em chave simétrica e o outro baseado em chave pública-privada. Nós vamos ver essas duas classes aqui nos próximos slides. Bom, vamos começar então com criptografia com chave simétrica. O que é isso? Bom, como o nome já diz, criptografia com chave simétrica quer dizer que a chave utilizada por Ana para cifrar o texto vai ser igual à chave utilizada por Bruno para decifrar o texto. Quando essas duas chaves são idênticas, então o algoritmo é um algoritmo de criptografia com chave simétrica. Okay? Essa é a ideia. E o que é uma chave? Você está pensando, o que é uma chave? Chave, imagina que a chave é uma sequência de bits. É uma informação qualquer que vai ser utilizada por esse algoritmo. Pode ser um número, pode ser uma sequência de números, pode ser uma letra, pode ser a sua senha. Pensa nisso como sendo a chave. Ah, minha senha, quando você se loga aí na plataforma do CEDERJ, você tem uma senha. Imagina que a sua senha é a chave. Ok? Então a Ana tem uma chave, uma senha, uma sequência de bits que ela utiliza para cifrar a mensagem. Ela dá essa chave para o algoritmo cifra e etc. e tal. Quando essa chave que ela usa é igual à chave que o Bruno utiliza para decifrar, então o algoritmo é um algoritmo com chave simétrica. Ok. Repare que nesse caso nós dizemos que Ana e Bruno compartilham um segredo. Que segredo é esse? A chave simétrica. Essa chave é de conhecimento de Bruno e de Ana. Os dois têm que conhecer a mesma informação. Eles têm que conhecer essa chave. Tem que ser compartilhado entre eles. Então nós dizemos que eles compartilham um segredo. Que segredo é esse? Essa chave, essa senha. Ok? E aí a pergunta que você deve estar fazendo aí é, bom, como é que eles determinam esse segredo? Pensa nisso. Como é que eles determinam esse segredo? Eles precisam compartilhar esse segredo. Como é que eles vão fazer isso? Então pausa o vídeo aí, pensa 2 minutinhos e daqui a pouco a gente volta. Ok. Então, você pensou aí uma maneira? Como é que você faz para compartilhar esse segredo? Imagina, eu não posso enviar essa chave para o Bruno. A Ana não pode enviar a chave para o Bruno pela rede, porque a rede é insegura. Certo? Você envia a chave pela rede, uma pessoa pode observar a chave e falar, aqui, está aqui a senha. E utilizar a senha para depois ler as mensagens cifradas. Então você não pode utilizar a rede para isso. Bom, uma ideia seria eles se encontrarem fisicamente. Ana e Bruno se encontram fisicamente e aí anotam num papel, trocam uma senha e aí cada um vai para sua casa e depois eles utilizam esse segredo para comunicar. Ok? Então essa seria uma ideia. Mas esse problema é um problema difícil de resolver. Como é que você faz para estabelecer esse segredo comum entre as duas partes? Ok? Existem vários algoritmos nessa classe de criptografia com chave simétrica. Você conhece algum? Bom, eu não sei se você conhece ou não conhece, talvez você tenha ido falar, e existem vários algoritmos aqui. Vamos ver agora um bem simples. Esse aqui é chave simétrica, um exemplo. Com uma mensagem em texto, basicamente é substituir uma letra do alfabeto por outra. Vamos ver como funciona esse algoritmo. Imagina que está aqui o texto original.
Você tem aqui todas as letras do alfabeto. A, B, C, D, blá, blá. Certo? E eu vou substituir as letras por outras. Então tem aqui o texto cifrado relacionado com o alfabeto. Então toda vez que eu correr a letra A, eu vou substituir pela letra N. Toda vez que eu correr a letra B, eu vou substituir pela letra N. Toda vez que eu correr a letra C, pela letra B, e etc e tal. Então eu vou substituir as mensagens, substituir as letras de uma mensagem, utilizando esse ciframento aqui. Então vamos ver aqui um exemplo. Imagina que a Ana escreve para Bruno a seguinte mensagem. Bruno, eu te amo. Ponto, Ana. Qual seria a mensagem cifrada em relação a essa mensagem aqui? Bom, é simples. Você vai substituir cada letra da mensagem original pelo texto cifrado. Por exemplo, B de Bruno, se você olhar na tabelinha, vai valer N. Então a primeira letra é N. R, a segunda letra de Bruno, vai ser substituída pela letra O. A terceira letra U vai ser substituída por Y, e etc e tal. Então, Ana vai enviar a Bruno a mensagem cifrada, a mensagem de baixo, que aparentemente não quer dizer nada. Não dá para entender o que está dizendo ali, certo? A chave desse algoritmo é o mapeamento entre as letras. É o mapeamento entre a letra A, B, C, D, para que letras elas são mapeadas. Essa vai ser a chave desse algoritmo de mapeamento. Então, Bruno, quando receber essa informação, ele consegue decodificar fazendo o procedimento reverso. Ele recebe a letra N, por exemplo, ele vai olhar na tabela dele, N equivale à letra B. Ele faz o procedimento reverso. Ok. Repare que essa chave, esse mapeamento, precisa ser conhecido pelo transmissor e pelo receptor. Temos aqui o mesmo problema, tá, que nós vimos no slide anterior. Essa chave, esse mapeamento, tem que ser de conhecimento tanto de Bruno quanto de Ana. Então, como é que eu faço para informar esse mapeamento? Certo? É aquela ideia. Ana e Bruno talvez tenham que se encontrar para anotar num papel esse mapeamento e depois utilizar isso pela rede. Ok? Então uma ideia seria quebrar essa cifra da substituição. O que é isso? Quebrar a cifra quer dizer decifrar o texto cifrado sem ter a chave, sem ter conhecimento da chave. Ok? Então vamos supor aqui que a gente conhece o algoritmo. Isso nem sempre é possível. Vamos supor que a gente conhece que Ana e Bruno estão se comunicando utilizando um algoritmo que é a cifra da substituição. E aí você foi informado da seguinte mensagem. Ana enviou para Bruno a seguinte mensagem, por exemplo. E você quer saber o que vale essa mensagem. O que quer dizer isso? Como é que você faria isso? Como é que você quebraria essa cifra? E aí, como é que você faria isso? Bom, uma ideia é força bruta. É tentar todas as possibilidades de mapeamento, todos os possíveis mapeamentos. Você vai tentar, por exemplo, chuta um mapeamento qualquer e aplica esse mapeamento a essa mensagem cifrada aqui para ver se você faz sentido, se a mensagem resultante faz sentido ou não. Tá? E a pergunta aqui é, o quão difícil é isso? Quantos mapeamentos existem? Quantos mapeamentos eu vou ter que tentar, em média, para conseguir quebrar essa cifra? Quantos mapeamentos existem? Existem muitos mapeamentos aqui. Se o alfabeto for composto de 26 letras, você vai ter 26 fatorial diferentes mapeamentos, que é um número bem grande, bem grande. Então, tentar todas as possibilidades seria algo muito custoso. Ia demorar meses para você conseguir fazer isso no seu computador. Bom, uma outra ideia é fazer uma análise estatística dessa mensagem. Você vai explorar o padrão de ocorrência que existe natural nas letras. Por exemplo, a letra A ocorre nas nossas frases, nas nossas falas, muito mais do que a letra Z. Então, sabendo disso, você pode utilizar essa informação para fazer uma análise estatística do código cifrado. Por exemplo, se a letra X aparece muito no texto cifrado, então essa letra provavelmente é uma vogal e não uma consoante. Então você pode fazer essa análise estatística para tentar reverter o conteúdo dessa mensagem. Eu deixo aí para vocês tentarem quebrar essa mensagem cifrada aí que está na aula. Quem conseguir, manda um e-mail lá para a gente. Ok. Então, a segurança da cifra e da substituição é muito baixa. Esse algoritmo é muito fácil de ser quebrado. Tá? Você aí consegue, em poucas horas, fazendo uma análise estatística de informação, obter a chave, tá? E reverter o código cifrado, decifrar o código cifrado. Okay. Um outro algoritmo é conhecido como DES, chama Data Encryption Standard. Esse é um algoritmo de criptografia também baseado com chave simétrica. É um padrão americano, foi muito utilizado nos Estados Unidos, com chave de 56 bits.
Tá? E a segurança do DES atualmente não é muito forte. Hoje em dia, com os computadores que nós temos hoje, com uma rede de computadores, quando você coloca vários computadores trabalhando, você consegue quebrar o DES utilizando força bruta em mais ou menos 4 meses. Então isso é considerado inseguro, porque em 4 meses alguém consegue ler as mensagens que você mandou cifradas. Okay? Então uma ideia para tornar de 10, tá? Porque você vai cifrar uma vez, depois a outra, utilizando chaves diferentes. Então, 10 DES é um outro algoritmo para fazer criptografia utilizando chave simétrica. Vamos ver como é que funciona por alto o DES. A gente viu aqui na cifra da substituição, era bem simples, né? O DES, obviamente, é um algoritmo mais complicado. Essa aqui é a estrutura dele, ele vai operar em blocos de 64 bits. Ele vai pegar a sua mensagem em texto, vai dividi-la em blocos de 64 bits e vai criptografar ou cifrar 64 bits de cada vez. Como é que ele faz isso? Bom, primeiro ele faz uma permutação inicial dos bits, vai trocar os bits de ordem. Depois ele vai passar por um processo de 16 rodadas, onde ele vai aplicar uma função para mudar o valor dos bits. Essa função utiliza como chave uma sequência de 48 bits. Então, cada aplicação da função utiliza uma sequência de 48 bits. Essa chave vai ser derivada da chave de 56 bits inicial. Então, o diagrama aí, na figura, ilustra mais ou menos esse processo. A ideia aqui é só vocês terem uma visão de quão complicado pode ser isso. Está tentando embaralhar bastante os bits, utilizando essa função e utilizando diversas subchaves que foram originadas da chave inicial, da chave de 56 bits. Tá? E no final, você tem uma permutação dos blocos, como está ilustrado na figurinha, e esse conteúdo é transmitido. O receptor vai receber esses bits, todos embaralhados, e vai aplicar o procedimento reverso. Exatamente o reverso disso aqui vai ser feito, utilizando a mesma chave, porque o algoritmo é um algoritmo com chave simétrica. Ok? Ok. Então, algoritmo com chave simétrica e algoritmo com chave pública privada. São duas classes, vamos ver aqui essa segunda classe agora. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui na diferença entre eles. Algoritmo com chave simétrica. Quais são as propriedades? Bom, o transmissor e o receptor precisam compartilhar esse segredo, essa chave. Eles têm que compartilhar isso. E um problema fundamental que nós já vimos aqui é como é que nós vamos decidir o valor desse segredo antes de começar a comunicação segura. Imagina que você está num país, aqui no Brasil, e seu colega está lá na Europa, e vocês querem se comunicar de maneira segura. E não existe uma maneira segura para você iniciar essa comunicação. Como é que vocês vão estabelecer essa chave, que vai dar origem, então, à comunicação segura? Isso é um problema real. Okay? E mais preocupante ainda é quando as duas partes não podem se encontrar. Você não consegue encontrar, o seu colega está aqui, você está lá na Europa, ou vice-versa, e vocês não conseguem se encontrar. Como é que você faz isso? É um problema real. Tá? Então, essa limitação foi, digamos, resolvida tendo as pessoas se encontrando e concordando numa chave. Okay? E algoritmos com criptografia com chave simétrica foram utilizados desde o Império Romano. Sempre vão utilizar desse mesmo algoritmo, essa mesma ideia de compartilhar segredo. Essa ideia vem há mais de 2000 anos sendo utilizada. Okay? Durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos se comunicavam, obviamente, utilizando comunicação segura. E o algoritmo que eles utilizavam era baseado em chave simétrica. Os alemães também. E era tudo com chave simétrica. E imagina você aí agora que o navio americano está no meio do Pacífico, precisa mandar uma mensagem cifrada para a base. Tá? Eles têm que estabelecer uma chave a priori. Tá? Obviamente que antes do navio sair, eles estabelecem a chave lá nos Estados Unidos. E depois utilizam essa chave para se comunicar. Mas essa era a ideia. Criptografia com chave simétrica sempre foi utilizada. Até muito recentemente. Até a década de 70. Na década de 70, surgiu uma abordagem radicalmente diferente de você conseguir fazer criptografia. É a ideia de criptografia com chave pública privada. Essa ideia surgiu na década de 70 e radicalizou, mudou tudo. Por quê? Bom, porque o transmissor e o receptor não precisam mais compartilhar um segredo. Vocês não precisam compartilhar o segredo, transmissor e receptor. A ideia é a seguinte: eu vou ter uma chave pública
e uma chave privada. A chave pública é de conhecimento de todos. Eu falo, olha, essa aqui é a minha chave pública. Todo mundo conhece. Ela é pública. E eu vou ter uma chave privada que é de conhecimento apenas do receptor, minha. Okay? Apenas do receptor. Então, se você quiser enviar uma mensagem para mim, cifrada, você pega a minha chave pública, que está no domínio público, cifra o seu texto com ela e me envia. Essa mensagem que você cifrou com o meu texto só pode ser decodificada com a minha chave privada, que só eu tenho. Então eu digo para todo mundo, ó, minha chave privada é essa aqui. Se você quiser enviar uma mensagem cifrada para mim, utilize-a. Então você utiliza aquela mensagem, cifrou, e a mensagem cifrada vai ser decodificada com a minha chave privada. Okay? Então você me manda a mensagem, aí eu decodifico o que eu leio. Okay? Então você não precisa mais compartilhar um segredo. Bom, então vamos ver agora com mais calma como funciona essa ideia da chave pública para a chave privada. Imagina que Ana e Bruno querem se comunicar, no nosso exemplo aqui. Como é que eles vão fazer isso? O Bruno vai gerar um par de chaves, uma pública e outra privada. Esse par de chaves estão atrelados um ao outro, tem que ser gerado no mesmo momento. Então o Bruno vai lá e gera esse par de chaves. A chave pública, ele envia essa chave pública para a Ana, por exemplo. E essa chave é pública, todo mundo pode utilizar, todo mundo pode conhecer. A Ana, então, vai utilizar a chave pública do Bruno para cifrar uma mensagem. Certo? Então, essa mensagem é cifrada com a chave pública do Bruno, a Ana faz isso, e envia essa mensagem para o Bruno. O Bruno, então, utiliza a chave privada dele para decifrar essa mensagem. Então, isso está ilustrado aqui no diagrama. Tem a mensagem texto da Ana, um algoritmo para cifrar e as duas chaves que o Bruno gerou, a chave pública e a chave privada. Então, a entrada do algoritmo para cifrar é a mensagem texto, que a Ana quer enviar, e a chave pública do Bruno. Então, sai desse algoritmo uma mensagem cifrada. Essa mensagem cifrada é enviada, transmitida ao Bruno. O Bruno, então, recebe essa mensagem cifrada e vai aplicar a chave privada dele a essa mensagem. O algoritmo, para decifrar, vai ter como entrada a mensagem cifrada e a chave privada. Então, com essas duas coisas, o algoritmo decifra e o Bruno vai ter, então, finalmente, a mensagem texto, conforme ilustrado aqui na figura. Então, essa é a ideia. Ok. Então, vamos ver o algoritmo para a chave pública. Antes disso, vamos introduzir uma notação. Então, KB de M+, quer dizer que a mensagem M foi cifrada com a chave pública de Bruno. O B quer dizer Bruno, o mais quer dizer pública. E o M quer dizer a mensagem que foi cifrada. Então, o que Ana envia a Bruno é isso aqui, é KB mais M. Okay? E KB menos M é a mensagem M cifrada com a chave privada de Bruno. Tá? B é Bruno, menos quer dizer privada, só Bruno conhece. M é a mensagem. Então, essa é uma notação convencional para falar sobre mensagem cifrada e mensagem não cifrada. Então você já sabe aí. Ok. E para um algoritmo de chave pública e privada funcionar, nós temos esses dois requerimentos. Quais são? O primeiro deles é ter essas duas chaves públicas e privadas, tal que, se eu encriptar, se eu cifrar a mensagem com a chave pública, obter KB mais GM, certo? Cifrei a mensagem de chave pública. Peguei essa mensagem cifrada. Se eu aplicar isso à chave privada, eu tenho de volta o quê? A minha mensagem M. Então eu vou cifrar a mensagem M com a chave pública e depois cifrar essa coisa cifrada com a chave privada. E aí no final eu tenho a mensagem M. Então, esse é um requerimento. Isso precisa funcionar para que esse esquema funcione. O segundo requerimento é que, dado a chave pública, KB+, por exemplo, deve ser muito difícil ou impossível alguém conseguir calcular, obter a chave privada. Então, vocês não querem que as pessoas consigam a chave privada a partir da chave pública. Porque a chave pública, como o nome já diz, é de conhecimento público. Então, todo mundo vai ter acesso à chave pública do Bruno. E você não quer que, a partir da chave pública, essa pessoa consiga descobrir a chave privada. Esses são os dois requerimentos para que esse tipo de algoritmo funcione. Okay? Um exemplo de um algoritmo muito utilizado é o RSA. Então, quando você me fala assim, algoritmo RSA, o que quer dizer isso? É um algoritmo baseado em chaves pública e privada, muito utilizado na internet. RSA são as iniciais dos sobrenomes
das 3 pessoas, dos 3 professores que bolaram esse algoritmo na década de 70. Rivest, Shamir e Adelman, como está ilustrado aí. Esses são os algoritmos mais utilizados hoje em dia para criptografia de chave pública privada. E esse algoritmo tem algumas propriedades interessantes. Vamos ver aqui. Além de ele obedecer aqueles 2 requerimentos que nós acabamos de ver, ele tem uma outra propriedade que é a seguinte. Se eu cifrar uma mensagem com a chave pública e cifrá-la com a chave privada, eu obtenho M. Isso nós já sabíamos, é um requerimento. Porém, se eu fizer o procedimento inverso, se eu cifrar primeiro com a chave privada e depois com a chave pública, eu vou obter M também. Tá? Então, a chave pública aplicada primeiro e depois eu aplico a chave privada, é um lado dessa equação, e o outro lado é o seguinte, chave privada aplicada primeiro, seguido da aplicação da chave pública. Quando eu faço isso, o resultado é o mesmo, eu volto a ter M. Então, a ordem de aplicação das chaves não importa. Se eu tiver M, aplicar pública, privada, eu obtenho M. Se eu tiver M, aplicar privada, pública, eu obtenho M de volta. Essa é uma propriedade desse algoritmo, RSA, que vai ser utilizada por nós na aula que vem. Ok. Com isso, a gente conclui essa aula sobre criptografia, onde nós discutimos criptografia com chave simétrica e criptografia com chave pública privada. Até a próxima.